Hi guys! Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para gravar a nossa videoaula da semana. Vamos trabalhar com a nossa unidade New Technologies in Everyday Life, tá? Dentro desta unidade, vamos estar vendo hoje os Indefinite Articles, artigos indefinidos. Os artigos indefinidos na língua inglesa, nós temos a e am. Porém, não é preciso a gente, quando for dizer tá utilizando aí na frase, eu não preciso exatamente estar falando a book. Eu posso dizer a book, tá bem? Um artigo funciona como um adjetivo, qualificando e especificando um substantivo. Por exemplo, aqui vocês podem ver que vocês têm a pen. A pen, uma caneta. Eu não estou dizendo qual é a caneta que eu quero, então, uma caneta qualquer, tá? A pen. Então, a é o artigo que a gente vai usar que funciona como um adjetivo, e pen, né? Que aí como um substantivo, qualificando ou especificando, né? Como um substantivo. Por exemplo, posso dizer I have a chair in my house. I have a chair in my house. Eu tenho uma cadeira na minha casa. Eu não estou dizendo qual é a cadeira. Estou dizendo que tem uma cadeira qualquer na minha casa. Tá certo? Observe, gente. Não usamos no plural os artigos indefinidos. A gente não usa ele no plural, tá? O plural a gente vai estar usando com um artigo definido, que é o the, tá? Example. A pen, uma caneta. Para eu dizer as canetas, eu vou dizer the pens, certo? The pens, as canetas. Então, sempre que eu for usar no plural, eu não vou utilizar o artigo a nem o artigo an. Eu vou utilizar o the, o artigo the, certo? Vamos aqui agora. Indefinite articles. Na língua inglesa, os artigos indefinidos são a e o am. Eles acompanham o substantivo. Eles equivalem a um ou a uma no nosso português. Os artigos indefinidos eles não variam quanto ao gênero, ou seja, podem ser utilizados tanto no masculino quanto no feminino, certo? Quando usar? Então, eu tenho o artigo a, né, que alguém pode dizer a. Então, o artigo a, um ou uma, é utilizado antes dos substantivos contáveis, no singular, das palavras que se inicia com som de consoante e das semivogais y e do h sonoro. Como assim? Vamos com calma. Então, a gente utiliza antes dos substantivos contáveis no singular, tá certo? O que vai equivaler aqui, gente, não é porque a palavra começa com uma consoante ou com uma vogal. O que importa é o som da palavra, certo? Então, as palavras que tiverem o som de consoante, eu vou colocar o meu artigo a, tá bem? E as semivogais y e o h sonoro. Por que o h sonoro? Porque a gente vai ter o h mudo também. Vocês vão ter palavras que é escrita, começa com a letra H, porém você tem que saber se é o artigo a ou o artigo am. Se for sonoro, vai ser o artigo a. Se for o H mudo, vai ser o artigo am. Vamos ver aqui o exemplo. Então, nós temos aqui a book. Estou dizendo um livro. Se fosse vários livros, 2 livros ou 3, eu iria dizer the books, certo? Os livros. Como a gente está trabalhando apenas o indefinido no singular, é isso? Então, a book, um livro. O Hzinho aqui, ó, do house, o som dele é um som sonoro, certo? Eu vou pronunciar a house. Então, esse house aí, né, ele tem um som. Então, house, eu vou iniciar aqui com o meu artigo a house. Tá bem?
Não podemos usar os artigos a ou an com substantivos no plural, como eu já falei antes, não é isso? Vamos ver agora o artigo an. O artigo an, ou uma, é utilizado antes de substantivos contáveis no singular para palavras, né, que tem um som de vogal. Tem um som vocálico, né, esse som aí que seja um som de vogal. Ou o H mudo, tá bem? Então, vamos aqui. Nós temos o exemplo. An orange, uma laranja, né? Não estou dizendo qual, é isso? Pode ser uma laranja qualquer, um artigo indefinido, né? É an orange, então uma laranja. An apple, uma maçã, qualquer maçã, não estou especificando qual é. E an hour, essa daqui, hour, é o H mudo, porque aqui, ó, escrito com H, só que a gente pronuncia como se fosse daqui para cá, né? Hour. Então, an hour, o Hzinho aqui é um H mudo, ele não tem esse som, né? É como se fosse ou, né? A palavrinha, quando a gente fala, soa como se fosse ou, então o som de vogal. Então, vou estar utilizando o meu artigo an. Por exemplo, se eu quiser perguntar, cell phone, what's this? It's a cell phone. Então, what's this? O que é isto? Isto é um celular. Então, para eu dizer it's a cell phone, esse cell phone, ele tem um som vocálico, né? Então, eu coloco o meu artigo a. Isto é um celular. Se por acaso eu perguntar what's this? What's this? O que é isto? Isto é um caderno. Então, eu vou estar dizendo it's a notebook, certo? Isto é um caderno. Observe aqui, gente. Antes das palavras European ou University, nós vamos usar o artigo indefinido a. Por que a gente vai usar o artigo indefinido a? Tia, mas eles começam como vogal, né? Então o som é vocálico. Não, o som não é de uma vogal. O som aí é como se fosse do Y, certo? European University, University. Então é como se soasse um som de I, certo? Então por isso eu vou estar utilizando o meu artigo a, tá bem? Por exemplo, na letrinha, no número 1, o on, não é isso? Então, ele também tem o som, ele é escrito com O, mas o som é pronunciado como se fosse de U, não é isso? Então, vamos agora a questions. Vamos agora ver se vocês conseguiram identificar aí. Complete as frases utilizando o artigo a ou am. She has a right dog, não é isso? Então, right dog, eu estou dizendo aqui, ó, apenas um cachorro, a dog. Agora, se eu quiser falar que tem 2 ou 3 cachorros no plural, né? Esse artigo aí eu coloco the dogs, tá? Segunda frase, he wants a piece of the cake. E aí, o que eu vou colocar? Piece of the cake. Então, a piece of the cake. Terceira frase. I love to eat apple every morning. Então, an apple, certo? Vou colocar o an apple. Próxima. I need to buy backpack. A backpack. Não é isso? Eu preciso comprar uma mochila, né? Uma bolsa escolar. She has interesting idea. E aí, essa interesting, in, então vai ser an, certo? An interesting ideas, ok? Então, meus amores, foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham identificado aí o uso do a e do an, sempre que a gente for estar trabalhando aí o artigo indefinido no singular
nós vamos usar a ou an, tá? Se por acaso vocês tiverem um artigo no plural, vocês podem estar utilizando o artigo the, certo? Para estar fazendo aí essa substituição, ok? Então, goodbye, have a nice day, see you soon.